e participar das atividades que são importantes para aquela comunidade. Então, tudo isso, para nós hoje é uma coisa mais assim, não se causa estranheza, mas na época da Revolução Francesa, o mundo era muito diferente. E era muito diferente porque as pessoas se organizavam de uma forma diferente, as pessoas pensavam de uma forma diferente e sentiam o mundo e a sua própria vida diferente da gente. Ah, mas o pessoal não levantava de manhã, não ia trabalhar, não ia fazer aquilo que precisava? Claro, era exatamente a mesma coisa. Isso não mudou. Levantar cedinho, ir lá trabalhar para poder, né, se sustentar a família, isso não modificou. O que mudou é o modo de ver o mundo e de se ver inserido no mundo. Né? Isso modificou um pouco. E por quê? Porque em 1789, vamos dizer, até a Revolução Francesa, se imaginava um mundo como nós imaginamos hoje, o mundo organizado politicamente num Estado dissociado, na maioria dos países, das religiões, um Estado que se chama Estado laico, né? Um Estado que ele não é um Estado imbricado com ideias religiosas, ele é um Estado que, teoricamente, não pode ter nenhuma opinião religiosa, é um Estado que não se define por iniciativas metafísicas, né? É um Estado que se define pela razão. E essa já é uma grande diferença. Então, nessa época, antes da Revolução Francesa, nós tínhamos aí um mundo que era definido por uma ordem religiosa, herança de um momento anterior, do momento da Idade Média, que qualquer dia a gente conversa sobre a Idade Média na Hungria, que é maravilhosa, lindíssima. Inclusive, um parênteses aí, quem tiver vontade de conhecer Visegrad, tem uma fortaleza lá, foi a primeira vez que eu vi uma catapulta, né? Aquela arma de cerco que lançava pedras para realmente machucar o outro lado, ou para arrebentar os muros, ou para os dois, né? Realmente é impressionante você ver aquilo, né? Uma arma de cerco é muito impressionante. Então, lá em Visegrad tem. Mas, nesse mundo, antes da Revolução Francesa, e me perdoem aí os historiadores, eu posso falar bobagem, então vocês me corrijam, era um mundo definido muito por uma ordem divina, uma ordem centrada em questões que eram mais metafísicas. Então, você tinha o monarca, o rei, o imperador, ou o líder da sua região, que 99,9% no mundo ocidental eram nobres, e esses nobres eles tinham uma determinada incumbência, né? Como as pessoas que não eram nobres tinham outras incumbências. O clero, por exemplo, as pessoas que eram membros da igreja, e aqui a gente já tem a reforma, você já tem a igreja protestante, você já tem uma série de questões que hoje no mundo moderno são muito vivas, também tinham suas funções. Né? Então, cada um exercia uma função dentro da sociedade e se via inserido nessa sociedade de uma maneira muito específica. E, principalmente, sob o ponto de vista político, você tinha um monarca, você tinha um rei, e o rei, o monarca, o chefe de Estado, ele era o centro da vida do país. Então, e não se falava propriamente em nacionalidades, né? Não se falava, eu sou brasileiro, eu sou húngaro, eu sou francês. Não se dizia isso, né? Se dizia, eu sou súdito do rei de França. Eu sou súdito do rei da Hungria. Eu sou súdito do imperador ou do rei de Portugal. Ou do imperador do Brasil. Então, se dizia, em 1789, nós não falávamos imperador do Brasil, né? São 50, 60 anos mais tarde. Mas era o que existia no mundo. Então, antigamente, a mentalidade dessas pessoas era uma mentalidade voltada para esse mundo chefiado por indivíduos que eram apoiados por algo divino. E aí surge um braço do direito, né, que justificava, né, o direito divino, que justificava, né, o direito natural, o justnaturalismo, e aí as escolas do direito fazem estudos que são complexos e belíssimos,
para ordenar esse mundo, para colocar esse mundo dentro de regras, né, e compreensíveis. Então, nessa época da Revolução Francesa, as pessoas, então, elas imaginavam o quê? Imaginavam o seu rei, o seu monarca, súditos daquele rei, também ligadas ao líder, ao nobre da sua região, daquele local onde elas haviam nascido, crescido, da comunidade na qual elas participavam, ou da qual elas participavam no dia a dia. Então, esse era, muito grosseiramente, e eu peço novamente aos nossos amigos e amigas que conhecem mais história do que eu, que me perdoem a forma tão simplista que eu estou falando, mas, assim, é basicamente um mundo onde você era ligado a um vínculo, se me permitem aí, entre aspas, muito mais social e religioso do que social, político, administrativo como hoje. Traduzindo, o mundo, naquela época, até 1789, era um mundo que eu tinha obrigações com a comunidade onde eu nasci. No geral, existiam exceções. Barcelona, né? Barcelona era uma exceção, desde a Idade Média. Não vamos falar de Barcelona, mas você tem hoje, então, né, sobre o ponto de vista geral, a pessoa nascia, ela era responsável pelo seu papel, por exercer a sua atividade num universo muito mais coletivo do que individual. Num universo em que você participava como indivíduo, mas você participava de uma comunidade e tendo de agir como comunidade, tendo de agir como elemento funcional daquele sistema social. E o seu rei era uma figura divina, não divina, você não ia venerar o seu rei, mas você entendia, a maioria, que aquele rei, aquele imperador, ele era responsável porque as atividades que ele fazia, porque o próprio Deus havia colocado aquela criatura para ser o governante, para ser aquele que decide as questões da comunidade, da maior possível. E aqui nós não falamos propriamente, claro, já existiam estados, né? Mas você não fala propriamente nesta época, como eu havia dito, de nacionalidades. Porque a tua nacionalidade, ela não era definida, você participava da tua comunidade, você participava da tua cidade, do local onde você nascia, e lá era o teu vínculo, vamos dizer, mais pessoal, mais familiar. E lá que você tinha as tuas raízes, as tuas referências como ser humano. Nós temos hoje referências diferentes, né? Hoje você tem passaporte, né? Passaporte é uma coisa que te dá a nacionalidade, né? Muitas pessoas que até pretendem a nacionalidade húngara, né? E fazem um processo de nacionalidade, né? Comprovação dos seus antepassados, todo aquele processo que tem que, né? Puxa, onde acaba isso, né? Ah, ó, eu ganhei o passaporte. Então, o passaporte hoje para nós é o vínculo, é a materialização do vínculo do indivíduo com algo que é uma criação, né? A gente sabe as fronteiras da Hungria, as fronteiras do Brasil, as fronteiras do Chile, da Argentina, a gente sabe, mas não existe essa uma unidade que se passa a partir do que era a propriedade ou posse do monarca, do rei. Então, o que era a propriedade do rei. Então, por isso que o rei, muitas vezes, e eu estou falando no geral, podia dar uma cidade para sua esposa, né? Aconteceu diversas vezes na história. Por isso que o rei poderia conceder determinadas faixas de terra para que determinados nobres tomassem conta dessas faixas de terra, evoluíssem, quer dizer, fizessem algo que fosse interessante, produtivo para os interesses daquele monarca. Então, naquela época era do rei, era do chefe supremo, do imperador, as fronteiras, o que era dele. Por isso que na Europa, inclusive, você tem muitas cidades
que passam, né? Que a gente fala, não, essa cidade aqui era de tal nacionalidade, depois virou tal nacionalidade, agora voltou para não sei quem, e daí foi, e daí voltou. Então, por quê? Porque eram propriedades, eram cidades que pertenciam a uma soberania, vamos usar a palavra propriedade, não é o mais certo, mas era a propriedade de determinado monarca. E ele fazia o que ele queria ali. Administrativamente, existiam regras para tudo isso, existiam regras muito claras como existem hoje. Aliás, o direito internacional hoje, né, a gente fala que o direito internacional e o cenário internacional, eles nascem nesse contexto de reis e rainhas, né, de reis poderosos, rainhas poderosas, que jogam esse jogo internacional e que a gente chama de geopolítica hoje, né? É um termo que foi um pouquinho colocado de lado há uns tempos atrás, agora ele volta com essa conotação moderna. Então, esse jogo geopolítico, esse jogo internacional de relações entre estados e relações internacionais, ele nasce nessa época dos reis. E muitos grandes estudiosos de relações internacionais se referem como o esporte dos príncipes, porque essa questão de você querer uma cidade lá que estava com o teu primo, porque muitas vezes um rei era parente de outro rei, né, de outro reino ali, próximos, eu quero aquela cidade, aquela é minha, porque meu avô, porque meu bisavô. Então, essas pretensões dos países, claro, estou sendo simplista, né, não é tão matemático, não é tão simples assim, mas essas pretensões, essas coisas de eu quero aquele pedacinho de terra ali para mim, eu quero ali a soberania, todos esses o rudimento dessas relações internacionais nasce exatamente na época dos reis e rainhas, lá atrás. Tá? O pessoal fala de 1648, quando surge daí o Estado Moderno. Mas vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre a nossa Revolução de 1848. Estamos chegando lá. Pô, Marco, mas você está falando de 1789, nós nem viramos século aí, nós já estamos há tempo. Calma que nós chegamos lá. Então, esse mundo era diferente. Esse mundo era um mundo em que você não tinha uma individualidade exacerbada, indivíduo, né? Você não tinha o Marco Aurélio que fala o programa Próxima Estação Hungria e quem é essa personalidade, o que ele faz, o que não faz. Eu não, né? Mas vamos pegar da mídia, principalmente esses grandes artistas que são muito comemorados, né? Em todos os países você tem grandes artistas, pessoas que têm sucesso na sua carreira. Então essas pessoas, elas são importantes como indivíduos, né? Então você tem desde de lançar a moda, né? Que as pessoas que são influenciadores de opinião, então elas lançam a moda, elas fazem uma coisa que é diferente, então usa lá um vestido, uma senhora usa lá um vestido que não era tão comum usar, ou uma cor, né? As cores fortes não eram usadas, até os fauvistas na França foram chamados de feras, né? De fauve, até porque usavam cores amarelão, vermelhão, azulão. Então vejam, não existia isso nesse mundo de 1789, antes de 1789. Não existia. Era uma coisa que você tinha o monarca, que era visto como um indicado de Deus, e realmente uma ordem divina que governava os povos, as nações. As nações e os povos não tinham a conotação que nós temos hoje, né? Povo brasileiro, povo húngaro, não existia essa conotação, eram súditos de determinado rei, a nacionalidade era algo também que não se fazia muito presente, não se fazia muito, né? Não era muito importante. Aliás, aí vem uma coisa muito interessante, eu vi uma discussão esses dias que discutia, né? Infelizmente discutia aí como seria Helena de Troia, né? Se Helena de Troia, me parece que tem um filme que tem uma atriz muito bonita, por sinal, que foi escolhida para ser a Helena, e é uma atriz africana, não sei qual é o país de origem dessa moça, mas sei que é africana, e aí a discussão, se Helena tinha pele branca, tinha pele clara, ou tinha pele escura, pele preta.
E aí, muitas vezes, o pessoal vai ler e lê Ilíada e lê, curiosamente, só em inglês, ninguém lendo em grego, que seria o mais indicado, né? Se o livro original foi escrito, e aqui depois quero me lembrar de fazer um comentário da Biblioteca Panônica, e o pessoal lendo em inglês e debatendo, não sei mais o quê, e olhando um texto aqui, olhando um texto lá, e de fato, até onde eu sei, não li o original em grego, porque eu não falo grego, mas era irrelevante. Era irrelevante. Este fato, esses biotipos, né? Como nós temos o biotipo sul-americano, né? Como nós temos o biotipo nórdico, como nós temos o biotipo europeu, era irrelevante para o mundo de 1789. E por que era irrelevante? Porque as pessoas não se viam com nacionalidades ou vinculadas a um grupo maior, elas se viam vinculadas a um soberano que era por meio de alianças e de servidões de outros líderes menores locais. Então essas pessoas, era muito mais importante qual religião você praticava do que qual país ou qual região você viria. Então esse mundo era assim. Então eu não me via como um indivíduo, como mais uma parte, claro, eu tinha minha individualidade, mas eu me via como parte de um conjunto local, onde eu iria fazer parte, a minha tarefa, aquilo que eu deveria fazer, mas não havia pretensões como nós temos hoje, né? Hoje você tem pretensões, olha, estuda bastante, né? Você precisa estudar, porque daí você vai conseguir um emprego melhor, você vai estudar porque você vai virar, o pessoal fala muito hoje, virar empresário, né? Você vai ser empresário, você vai ser patrão, como o pessoal fala. Não havia esse tipo, as pretensões eram outras, o mundo era outro. E eu estou falando tanto isso, por quê? Porque a importância da Revolução de 1848, ela nasce num contexto, a partir da Revolução Francesa, da mudança de pensamento, onde as pessoas começam a pensar diferente. Pensar diferente em que sentido? Elas pensam diferente no sentido de você se ver como um indivíduo ligado a uma entidade política. Traduzindo, eu sou cidadão da China, eu sou cidadão dos Estados Unidos, eu sou cidadão do Brasil. Essa ideia passa a ter muita força. Então, o nascimento do nacionalismo, e isso é muito visível em quem gostaria de estudar a história e dar uma lidinha em algumas coisas, na história recente, relativamente recente, da Alemanha e da Itália. Então, a Itália foi um caso de unificação nacional, né, como nós conhecemos a Itália hoje, de sul a norte, muito conturbado, foi muito difícil, tiveram ali vários conflitos, aconteceram para que nós tivéssemos a conformação da Itália como nós conhecemos hoje. Então, e muitas vezes você também não tinha, aquele italiano lá do sul, ele também não se via a mesma coisa que aquele italiano lá do norte. Exatamente em razão dessas alianças, daqueles monarcas e de quem eram os nobres que conduziam aquelas regiões. Você tem uma região da Espanha, né, que era do rei francês, o rei de França. Né? Você tem reinos, por exemplo, Castela, né, Leão, eram reinos poderosíssimos na época, na Idade Média, que espalhavam a sua influência, espalhavam a sua força cultural pela região inteira. E não é por outro motivo que daí você começa a ter uma formação de país, uma ideia de país a partir dessas pessoas, como elas se vestiam, como quais eram os gostos, como era o mundo na época desses, vamos colocar, influenciadores, que eram os únicos influenciadores, porque o mundo era muito diferente. Então, era muito diferente a cabeça das pessoas. E aí, a partir de 1789, acontece a Revolução Francesa, e aí uma nova classe social começa a tomar mais importância,
que é a classe das pessoas que têm dinheiro, que não eram nobres, não eram nobres, não eram pessoas que tinham uma ascendência nobre, mas que possuíam poder econômico. E com o poder econômico, elas compreendem que conseguem movimentar as coisas, conseguem modificar o mundo. Né? O pessoal chama aí a burguesia. Né? É um termo hoje cunhado com uma cor muito forte politicamente, né? Mas é uma classe de pessoas de poder econômico que não é vinculada à nobreza, muitas das vezes, né? Existem países na Europa, nós estamos falando da Europa Ocidental, e Europa em geral, mas assim, não, Europa em geral também, porque a Grécia também vai ter revoluções, a Hungria, a Polônia, todos, eles entram depois da Revolução, a Revolução Francesa é como você tacar uma pedra no lago, e aí aquilo se espalha pela Europa toda, mudando toda a forma das pessoas pensarem. E aí inicia a questão do pensamento livre, né? Eu sou livre para pensar, eu sou livre, eu sou um ser humano, eu sou o individualismo. Então aí nós temos o primeiro, as primeiras marcas, os primeiros desenvolvimentos do indivíduo, do individualismo, que não existia. Aliás, uma das coisas interessantes, e agora voltando, comparando com a Idade Média, por exemplo, a tristeza, a tristeza era considerada um pecado. Na época em que você tinha a Idade Média. Então, a tristeza era. Mas como assim? Mas se eu estou triste, é pecado? Eu estou triste? Sim, é pecado, porque você não pode. O entendimento que existia na época, você não pode deixar de cumprir o teu papel frente àqueles que dependem de você, e também você não pode ser ingrato com aquilo que Deus te deu, que é a vida, que é tudo aquilo que você desfruta, a saúde e tal. Então, existe uma justificativa muito, muito importante para isso. E aí o individualismo vem e ele começa a se afastar dessa ideia de coletividade. Né? Então, a ideia de coletivo, ou de propriedade de um monarca, começa a se afastar disso. Não, eu posso ser o governante. Não preciso ser nobre, não preciso ter nascido. Não, direito divino, não. Nós vamos ter outras opções. Então, você começa a ter em áreas que hoje nós chamamos de direito, geografia, história, pensamento, filosofia, pensamentos que são pensamentos opostos àquele sistema. Isso é uma mudança de paradigma. É uma mudança completa no modo como as pessoas veem o mundo. Claro, nada disso acontece do dia para a noite, né? Nada disso acontece numa situação, digamos, nada disso vem a acontecer uniformemente, né? Então, em 1789, queda da Bastilha, depois, 4 de julho, se não me engano, 14 de julho, se não me engano, 15 de julho todo mundo estava pensando diferente. Não era assim, né? Muitas vezes você vai ter o pensamento, você tem, por exemplo, manchas tristes demais, como a escravidão, que vão se prolongar ainda no Brasil até 1889. E manchas tristes, de muita tristeza, de muito sofrimento, pelas quais nós ainda pagamos, socialmente, historicamente, economicamente. Então, a gente tem marcas profundas dessas escolhas que foram feitas, como a gente falou no início, e que ainda estão presentes. E que nós precisamos resolver como país, hoje pensando já como país. Né? Então, essa mudança, ela acontece em 1789, pegando uma marca histórica, né? Como ele falou, não é uniforme, ela começa, então, a caminhar no sentido do que nós entendemos hoje como país. Então, era o rei de França e não o rei dos franceses. É uma diferença absurda. Você falar rei de França, você está falando que é a região, lugar. Rei dos franceses, as pessoas.
E aí surge, então, uma série de pensamentos diferentes, grandes poetas, grandes filósofos, grandes escritores, pessoas que com a sua inteligência, com a sua eloquência, mudam esse modo de pensar das pessoas, né? E não tinha rádio como nós temos hoje, nós estamos conversando hoje, então o pessoal ia muitas vezes, isso desde da alta Idade Média, desde aí do século 8, 9, as pessoas esperavam, muitas vezes os padres, que tinham padres que eram famosos, então eles iam nas paróquias ali fazer pregação, e as pessoas esperavam ansiosas para ouvir aquele indivíduo falar. E não era diferente com relação às pessoas nessa época, né? O que ajudava era a imprensa. Então você tinha um jornalzinho, você tinha uns impressos de papel, que você conseguia fazer lá as revistinhas, os jornaizinhos, tal, e distribuía isso para as pessoas lerem, para quem sabia ler. Não é por outra razão que aqui no Brasil, Dona Maria I, se eu não me engano, ela proíbe a imprensa no Brasil. É dessa época, 1789. Na realidade, é um pouco antes, porque a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, é que influencia muitas ideias aqui no Brasil. É isso nessa época do século XVIII. Então, já há uma proibição aqui no Brasil. Opa, não vamos fazer imprensa, porque daí tem que ser no boca a boca. E se for no boca a boca, eu vou escutar, né, o Marco tá lá falando na rádio, né, tá lá, blá, 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 falando um monte de coisa, de repente eu vou ser preso, e daí já resolve o problema ali do Marco, né? Que você está aí falando que não está certo aí na nossa cabeça, né? Na nossa ideia. Que você tá. Então, isso também existiu nessa época. Então, existia uma força contrária que pensava o mundo de uma outra maneira e que não queria que as coisas mudassem, ou que mudassem de uma outra forma, ou que fosse para outro caminho. Então, era muita confusão nessa época. A coisa foi de muita confusão. Gente, eu falo muito, quem fala muito fala muita besteira. Então, por favor, me corrijam se eu estiver errado, me corrijam se eu estiver falando bobagem, se tiverem acréscimos, se tiverem sugestões, por favor, escrevam para a gente. Programa Próxima Estação Hungria, hungria.curitiba.br. Keveközöl Megalo, Magyarország, Kukac-hungria.curitiba.br. Então, bom, esse é o mundo que nós estamos, o mundo ocidental, né, que nós estamos em 1789 e que inicia uma primeira vaga revolucionária, essa expressão é do Eric Hobsbawm, um dos historiadores, na minha opinião, eu não sou historiador, mas gosto muito dos livros dele, tem livros que são belíssimos, morreu até meio que recentemente, não esse ano, ano passado, acho que faz alguns anos, então, assim, ele tem muita obra importante que vale a pena ler, e ele trata das revoluções, ele fala, a primeira vaga revolucionária ela começa na década de 20 do século XIX. E não é à toa que nós temos nessa primeira vaga revolucionária as independências das Américas, né? Então, claro, com muitas outras características, com muitas outras situações, uma das coisas que acontece, a Argentina, o Brasil, né? E daí você tem o México, e aí você tem vários povos, mas aí se formando já numa outra ideia. Porque a ideia, olha só que interessante, né? Como que a gente ia fazer um país? Eu precisava de um rei, não é? Para fazer antes de 1780, eu precisava de um rei. Como é que eu vou fazer um país sem ter um rei? Ah, não, vamos fazer uma democracia. E vieram os americanos e fizeram lá os Estados Unidos da América, ou seja, eles criaram lá as 13 colônias e fizeram lá o Congresso de Filadélfia, lá 1776. Ó, puxa, como é que pode, né? Então, ó lá, ó, já fizeram lá, deu uma ideia diferente. Era uma ideia diferente. Era uma ideia que é como se a gente fosse imaginar uma nova forma de país, uma nova forma de organização que não seja como a gente tem nem presidencialismo, nem monarquia, nem parlamentarismo. A gente inventasse uma outra coisa. Será que vai dar certo isso? Para eles lá tá dando, né? A coisa está andando. Tiveram lá problema, uma guerra complicada de independência contra o Império Britânico, mas tá lá, tá dando certo. E o pessoal então começou
as repúblicas. Então existia um movimento já de pensamento dessas pessoas que não eram nobres, mas que eram poderosas, ricas e que podiam assumir os destinos de uma nação. O Brasil, ele nasce um império, um reino, né? Por questões muito específicas da política, da sociologia e da forma que o povo brasileiro é forjado. Então, isso já é muito característico nosso, né? Tanto que os historiadores da época, né, grandes pensadores da época, logo no início do Império, aí nós já estamos falando da primeira vaga revolucionária, falaram assim, nós somos um reino no meio de repúblicas. Então, como que isso? Será que isso aí vai dar certo? Será que o pessoal não vai querer brigar com a gente, invadir, ter guerra? Né? Então, essa primeira vaga revolucionária, ela leva as ideias da Revolução Francesa, uma forma de ideias da Revolução, uma forma de ideias que se chamam liberais. Então, são as ideias em que, no momento em que você tem essa primeira onda de modificação do mundo ocidental, né? Então, você tem essa modificação das ideias, do individualismo, e aí valores como o trabalho, mas pensar o trabalho de uma outra forma, que o trabalho sempre foi valorizado, sempre. Né? Ninguém nunca falou assim, vamos ficar sem trabalhar, que ótimo. Não, entendeu? Pessoal, desde que mundo é mundo, né? O pessoal antigo falava, né? Desde que mundo é mundo, o pessoal sempre gostou de quem trabalha. Isso sempre foi assim. Mudou o modo de você encarar o trabalho. Você encarava o trabalho como uma necessidade perante a tua comunidade, uma necessidade perante o teu dever com Deus, encarava o trabalho como uma necessidade, inclusive como um enobrecimento da sua alma, que a gente fala até hoje. E tem uma outra conotação, o trabalho como forma de prosperar, né? Que é a maneira como se tem o trabalho, vamos prosperar. Então, esse prosperar do trabalho, essa nova conotação que se dá ao trabalho, é exatamente para que você possa enriquecer e você possa assumir uma posição de comando, de chefia, né? Pelo seu sucesso, pelo sucesso da pessoa, das coisas que você conseguiu conduzir, da pessoa que você é. E aí vem a primeira, digamos assim, me permitam usar uma expressão, o culto da personalidade, não propriamente na primeira vaga das revoluções, né, de 1820, mas no correr, depois você tem uma segunda vaga em 1830 e uma terceira em 1840, na posse em série, a Revolução de 1848, 15 de março, lá na Hungria, né? Então, essa vaga revolucionária, essas ideias de conotação de trabalho, tem um culto da personalidade. Então, até hoje, olha como é forte, como são fortes as ideias, né? Como as ideias, elas não têm corpo, né? Você não consegue pegar uma ideia na mão, mas como elas são fortes e como elas permanecem no tempo, né? Você vê, assim, por exemplo, tem vários exemplos podem ser dados, da pessoa que era assim, olha, a pessoa veio, não tinha nada, aí começou a trabalhar, trabalhou muito, muito honesto, muito bom, aí construiu, olha, um império, hoje é uma pessoa muito rica, ou a família muito rica, olha quanto que ajudou a cidade, quanto que ajudou a região, tal. E, de fato, você tem várias histórias que são de pessoas que tiveram muito sucesso em razão do trabalho, em razão do estudo, e do trabalho, em alguma atividade, e aí ajudam a sua comunidade, assumem uma posição de preponderância, uma posição de liderança dentro de uma determinada comunidade, numa determinada região. Esta ideia antes não existia. Ela existe em razão da Revolução Francesa e das ideias que motivam a Revolução Francesa, que saem da Revolução, mas que estão ali fervendo junto com todo aquele caldeirão, a nova forma de ver o mundo. Então, esse rompimento, principalmente de Estado, o meu Estado é uma entidade que não se mistura com religião, por quê? Porque religião era um problema, né? Era, como eu falei, era muito mais importante a religião que você professava do que propriamente o local onde você tinha nascido. Era muito mais importante. Muito mais.
por razões históricas e por razões sociais e filosóficas e por aí vai. Então, o Estado não vai ser de religião, não tem isso não quero saber disso. Ah, então tá. E o ser humano, ele é livre para fazer o que ele quiser. Isso também é uma inovação. Não era assim. E além disso, se ele tem sucesso nas suas atividades, ele pode ser o chefe, ele pode mandar. Não precisa ser nobre, não tem que ter Deus mandando. E aí, por isso, o afastamento do Estado da religião. Então, tudo é uma coisa muito ligada, tem uma razão de ser uma coisa na outra, exatamente para que você tenha esse mundo novo, que hoje já é o mundo, vamos dizer, normal aos nossos. E aí você tem os povos. Então, os povos, eles começam a se compreender. E aí você tem atividades nesse contexto que são mais fáceis e mais difíceis. Por que mais fáceis e difíceis? Porque são mais fáceis, às vezes, quando você tem povos que são, por exemplo, uma única língua, uma única cultura, uma única forma de ver a vida, né? Agora, você tem, por exemplo, a Itália, como nós falamos, né? A Itália tem diversas localidades cuja língua falada é totalmente diferente do italiano oficial. A gente fala dialeto, né? Então, totalmente diferente. E você não consegue entender. Se você vai, por exemplo, pegar um exemplo simples, em Nápoles, as pessoas ali falando o dialeto napolitano é muito difícil de você entender se você não tiver tido contato, se você não tiver estudado, se você não tiver... É uma outra língua. O alemão, não sei até que ponto, né? Mas o italiano é um exemplo muito, muito claro nesse sentido. E aí, como é que você vai construir uma nacionalidade? Já é difícil o conceito de nacionalidade, né? Porque se a gente for pensar, mas e a nacionalidade, ela é o quê? A nacionalidade, ela diz respeito a quê? Né? A nacionalidade, se você for ver, o local onde você nasce, não, porque você pode ter a nacionalidade húngara, se seus ascendentes forem húngaros, né? Ou italiana, ou alemã, ou francesa, né? O direito de sangue que se fala. Ué, mas tá, então não é só onde nasce, depende do meu pai e da minha mãe? Do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó? Sim, depende, porque daí não é só o que escolhe o Estado, mas essa escolha, o direito de sangue ou o direito de solo, que a gente chama, onde você nasce, ou o sangue que você carrega, eles são escolhas em razão dessa dificuldade, né? Porque antes o mundo era, eu sou súdito de quem? Sou súdito do rei da Itália. Não era rei da Itália, do rei de Nápoles, vamos imaginar. Existiu o reino de Nápoles até muito próximo muito próximo de nós aqui em tempo histórico, né? Então você tem lá o reino de Nápoles, eu sou súdito do rei de Nápoles. Então você tem que ser católico. Rei de Nápoles, não, tem que ser católico. Ah, tá. E quais são os teus costumes? São os costumes do reino de Nápoles. E o reino de Nápoles era onde tinha o rei de Nápoles, ou seja, onde o rei de Nápoles mandava, onde era dele. Então o mundo era dessa maneira. E de repente dizem, não, você não é sujo de ninguém, você é você. Puxa, que legal, né? Até mais legal. Nossa, você é você. Eu sou o Marco Aurélio. Que legal. Súdito de ninguém, sou súdito de ninguém. Não. Você é súdito do Estado tal. Como é que é? Você é súdito do Estado brasileiro, ou do Estado italiano, ou do Estado húngaro. Ué, mas você falou que não tem, que eu sou eu, e daí se constrói uma figura, uma ideia de pertencimento. E essa ideia de pertencimento do indivíduo, do Marco Aurélio, a uma determinada cultura varia de país para país, de história de cada país. Então, para você construir essa unidade nacional italiana, é muito diferente do que uma unidade nacional húngara. Aliás, na Hungria, a língua húngara é nacionalidade, em muito sentido, até onde eu entendo. Você falar húngaro é uma expressão de nacionalidade. Mas você diz assim, mas como assim expressão de nacionalidade? Você pertence, situação de pertencimento, de vinculação com aquele povo, com aquelas pessoas.
Porque nós aqui, nas Américas, na América do Sul, nós tínhamos um grande problema, né, para formar os países, que era a questão da nacionalidade. Então, tá, como é que eu digo que eu sou brasileiro? Não, sou brasileiro porque você nasceu no Brasil. Ah, legal, mas e o que nós somos aqui? Nós somos várias coisas. Né? Hoje nós temos a ideia muito clara que nós somos a contribuição dos povos indígenas, dos povos africanos que foram escravizados, dos povos europeus que vieram para cá, né, e fazer suas vidas, trabalhar. Então, nós temos hoje essa noção. Mas isso foi difícil de compreender e é difícil de compreender até hoje. Por isso que às vezes você tem algumas ideias que são diferentes aí, que o pessoal fala, né, dizendo, ah, não, mas isso aqui, não, isso aqui, não, não, e daí, né, fica uma coisa esquisita, por quê? Porque realmente é difícil a nova ideia de nacionalidade, a nova ideia de país, ou seja, eu não preciso de monarca, eu sou eu. Ah, que legal, eu sou eu. Então eu vou fazer o que eu bem entender. Não, não vai porque você tem um Estado. Não, mas o que é Estado? Nunca vi Estado andando, porque o monarca eu vi andando. Quem quisesse ver, recordando, né, uma das provas que Joana d'Arc, lá na Idade Média, né, que Joana d'Arc era realmente uma enviada de Deus, foi ela reconhecer o rei sem conhecê-lo. Essa foi a prova, uma das provas que ela soube no meio da corte quem era o rei. E a corte não era meia dúzia de barbeiros, era bastante gente. Então ela sabia quem era. Por quê? Porque você não via o rei. Você, se tivesse a sorte de participar da corte, você sabia que era uma pessoa, você sabia que ele estava ali, você sabia que era algo individual. Mas o Estado não, o Estado não tem essa ideia efetiva de estar andando por aí. Ninguém vai ver o Brasil andando por aí. Ninguém vai ver a China andando para lá e para cá. Não tem. É uma ideia de coletividade, é uma ideia diferente do monarca. Mas pega algumas coisas. Tanto de você ser súdito do Estado e não súdito do rei. E isso juridicamente é essa palavra. Você está com sujeição, você é súdito do Estado tal. Então você tem obrigações. Qual é a obrigação aqui no Brasil? Você tem que votar. Segunda obrigação, respeitar as leis. E por aí vai. Né? Você tem obrigações com relação. E o Estado também tem com relação aos particulares, às pessoas. Só que o Estado não existe. Ele existe e não existe. É igual a pessoa jurídica. Né? Igual a empresa. A empresa existe? Existe. Coca-Cola? Existe. Mas e cadê a Coca-Cola? Não tem. Então, esta ideia foi muito difícil de você fazer as pessoas entenderem, de você fazer. Tanto que na época dessas vagas revolucionárias de 1820 e em 1830, tinham pessoas que eram esclarecidas, que eram chefes militares, que procuravam a tal democracia. Quem que era esse general democracia? Que eles iam derrotar o general democracia em batalha. Não é brincadeira, é verdade. Então, o pessoal não conseguia compreender uma ideia que não tivesse, não por falta de capacidade, por ignorância, não é isso, mas porque era uma ideia de outro planeta, realmente. Porque o mundo mudou completamente. Mudou, mas continua muita coisa igual, né? Muita coisa continua igual. Muita coisa continua igual, infelizmente. Né? A escravidão foi uma delas. Então, e também essas pretensões das nações, né? Uma nação ter a pretensão sobre outra, tal, isso também não mudou. Antes era o rei que tinha pretensão, mas agora são as nações. Então, esse esporte dos nobres, né? Dos príncipes, na realidade, como havia sido falado, não mudou muito. E isso tudo, essas ideias começam a transformar a vida das pessoas. De ponta cabeça. Bota o mundo de ponta cabeça. E aí você tinha pessoas que eram firmemente contra esses novos rumos, esses novos horizontes que o mundo estava tomando. Eram contra. Ele falou assim, não, isso aí para nós não pode ser, porque este mundo novo ele vai contra os princípios de religião que eu fui criado, contra os princípios que os meus pais,
meus avós, e existiam todos esses argumentos entravam em choque, entravam em muitas colisões de ideias e que resultavam, inclusive, em revoluções. E por que as revoluções? Exatamente por quê? Porque era uma colisão que existia entre modos de ver a vida e daí depois modos e interesses que se tem, vamos dizer assim, como importante, como algo a ser cumprido a determinados setores da sociedade. Aliás, sociedade também era algo que não era bem esse conceito. Então, o mundo era muito diferente. E aí você tem a Hungria no meio disso tudo, né? Um país que tem uma história milenar. Então, você tem ali 1000 anos de história agora, né? A formação do Estado húngaro no ano 1000, por Santo Estevão. E aí, fazendo a ressalva, né? Santo Estevão, rei, no ano 1000, ele cristianiza aqueles povos e onde ele tinha a sua soberania, mas aí já existia uma coisa diferente, que era a questão linguística, cultural na Hungria. Então, a língua, até hoje, ela é muito, muito importante para os húngaros, para a Hungria e para o reconhecimento de si próprio na Hungria. E por tal razão é que sempre, em todas as maneiras, a gente recomenda: estudem a língua húngara, compreendam a língua húngara, porque a língua húngara é fatores importantes de reconhecimento de ser húngaro, do que é a Hungria. É a partir da língua, estudando a língua. Outros povos têm, claro, o francês para os franceses, o português para o Brasil, a questão do espanhol, né? Mas aí se fala catalão, então o catalão para o povo catalão na Catalunha, que também é uma forma de expressar que nós somos tal língua. Mas na Hungria isso é muito vivo, na Hungria isso é palpável, isso é muito importante como nacionalidade. Então, Santo Estevão, no ano 1000, ele cristianiza esses povos, ele essas pessoas que lá estavam sob a sua, a sua ingerência. E aí a Hungria passa por diversas transformações, do ano 1000 até 1848, são 840 anos aí de história. E na questão da Revolução de 1848, de 15 de março, foi exatamente em razão dessas ideias, desse mundo novo, dessas várias e várias constatações que vieram a acontecer, no momento em que você tem uma força muito dominante, muito importante sobre a Hungria, que são os Habsburgo, a família Habsburgo, que era o Império Austríaco. E os Habsburgo, eles eram uma família. E aí, veja, não estou falando de Áustria, né? Exatamente porque o mundo era diferente. Então, os Habsburgo, eles eram poderosíssimos na Europa, de imperadores, né? De um mundo que nós, quando eu digo poderosa, até a nossa compreensão do que eles poderiam e não poderiam fazer é difícil, do que era naquele mundo. E esse jugo, esse domínio do Império da Hungria, e a Hungria tendo uma identidade nacional, e aí nós voltamos para aquela ideia de nacionalidade,
que já foi expressada a partir da Revolução Francesa, então essa questão de identidade, eu sou húngaro, porque eu falo húngaro por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, olha, assim, eu tenho a minha cultura, eu tenho a minha comida, eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha língua, eu sou muito diferente dos austríacos, né? Não tem nem como comparar o húngaro com o alemão, né? A língua húngara com a língua alemã, não tem nem como comparar. Né? São línguas completamente diferentes, são modo de pensar diferente, e o modo de pensar e, obviamente, de sentir e ver o mundo. Né? Se eu não me engano, foi Wittgenstein que disse que o modo como eu vejo o modo como eu vejo o mundo é o modo como eu falo a minha língua. Tamanha importância da língua. E alguns peritos aí, eu esqueço, eu li isso num manual de língua francesa muitos anos atrás, que dizem que o sotaque ele existe porque a tua língua materna é a tua forma de sobrevivência. Você inconscientemente liga a tua sobrevivência à língua materna. E aí o sotaque é uma resistência do teu inconsciente em face daquele novo sistema que quer se implantar. Tamanha importância da língua, tamanha importância de você ver o mundo através dos limites da tua língua. E tudo isso uma das explicações porque os húngaros são muito inventivos, porque os húngaros conseguem ter tanta importância no mundo, com invenções, com novas, por causa da língua, né? E a língua húngara, bom, eu sou um apaixonado, então não posso deixar de dizer que é maravilhosa, que é linda, eu recomendo demais o aprendizado da língua, é um universo lindíssimo que se abre no momento que você começa a aprender o húngaro. Mas, voltando à nossa Revolução de 1848, bom, você tinha tudo começa em 15 de março, eles começam de uma forma muito pacífica em Peste e em Buda. Então, os Habsburgo, eles se debatiam nessa época contra as ideias da Revolução Francesa e contra essas três vagas revolucionárias, 1820, 1830 e 1840. Então, são três ondas que vão modificar o mundo ocidental profundamente. E a Hungria está nisso, né? Também está nisso. E um dos grandes intelectuais, então, existia, nós falamos, como existia aqui no Brasil, a censura de imprensa. Você tinha a polícia secreta como forma realmente de coisa de ir lá prender as pessoas e sumir, matar, fazer um monte de coisa. Eles faziam, né? Existia essa repressão. Então, em 1848, em 15 de março, o jovem poeta, que a gente já falou dele, Petőfi Sándor, mobiliza a população, faz um discurso muito inflamado, uma coisa muito poderosa, né? Contra a censura e apresentando daí o que o povo húngaro queria, né? Porque aí, já pensando como povo, não como vassalo, mas né, como indivíduos, já pensando na forma deste novo mundo que nasce a partir da Revolução Francesa. Né? E essa pressão, ela começou a se tornar muito forte, tomou corpo, então ela começa em 15 de março de 1848, e força o imperador austríaco, né, a conceder a formação para um governo húngaro autônomo. E foi o primeiro-ministro, né, Lajos Báttyán e Lajos Kossuth, né, que foram ali esse governo húngaro autônomo. Né? E esse governo húngaro ele concedeu as leis que se chamam leis de abril. Então, acabaram, isso houve uma transformação social imensa, política na Hungria. Acabaram com a servidão, né? A lei de imprensa também foi criada, né? O parlamento democrático. Então, assim, a Hungria foi um dos primeiros países da Europa continental a criar um parlamento democrático.
A servidão era o vínculo do indivíduo com a terra, com aquela comunidade onde ele nascia, né? Então isso foi abolido. E lembrando que você tem um sistema nobiliárquico, um sistema histórico, medieval na Hungria, um pouco diferente, com uma conformação muito específica, né? Só que essa autonomia que foi concedida, então, novamente, nós estamos falando todas de ideias liberais, ideias que pretendem prestigiar o indivíduo em detrimento do Estado, né? Sendo muito raso, né? E por isso, meus amigos, nos acompanhem na próxima estação Hungria, que vai ter o Megalo Magyar Ország, na Rádio Paraná Oficial. Escrevam para a gente se tem alguma sugestão, crítica, correção, por favor, escrevam para a gente e teremos prazer aí de corrigir qualquer bobagem que a gente fale. O e-mail, então, nosso endereço é próxima estação Hungria, hungria.curitiba.br, Maior Urnev, Kevet Közö Megálló Magyarország, kukacshungria.curitiba.br. Bem, retornando à nossa Revolução de 1848, durou pouco, né? Durou bem pouco essa autonomia que veio a ser criada pelas leis de abril. Por quê? Porque o imperador sobe ao império, ascende ao império, Francisco José I, considera essas leis totalmente inválidas e começa a agir contra a Hungria. E aí, a guerra começa quando um conde croata, Josip Jelačić, que era muito leal a Viena, invade a Hungria em setembro de 1848. E aí os húngaros reagem e formam o exército Honvédség. Então é a primeira reação. Vejam, nós estamos falando de reações verdadeiramente nacionais, né? De um Estado novo agora. E aí acontece a declaração de independência. Então a Hungria, no início, ela consegue rechaçar essas batalhas, né? Em abril de 1959, a Hungria declara, então, a independência da Áustria. Foi, então, que Francisco José pede a ajuda do czar russo Nicolau I. E aí, meus amigos, teve uma aliança esmagadora, uma aliança austro-russa que definitivamente derrota o Levante, o exército húngaro, né? Então, aí você tem vários momentos decisivos nessa história da Revolução de 1848. E então, vamos imaginar, você tem a primeira batalha, a Batalha de Pakost, grande batalha, né? Que foi em setembro de 1848, quando os húngaros eles detêm as forças do conde Jelačić. E aí toma ânimo, né? Os revolucionários daí começam a entender efetivamente que podem ter o seu país livre. E aí você tem um segundo marco, que é em abril de 1849, que é a Batalha de Ishasek, né? Que é a grande vitória na campanha de primavera, que liberta grande parte do território húngaro e precede a declaração de independência, né? E aí, em agosto de 1849, já depois da invasão russa, o exército húngaro se rendeu em Világos e a revolução acabou. E depois os austríacos tiveram que, né, em retaliação, executaram 13 líderes militares em Arad, cidade de Arad, e além de executar o primeiro-ministro Batian em Peste. Então foi puxado, não foi fácil. E é uma data importante para a nacionalidade húngara. Por quê? Porque todas essas ideias que vinham de um contexto, como nós havíamos falado bastante, revolucionário, um contexto revolucionário de 1789,
e até a Revolução Americana anterior, de 1776, que também infla e ajuda a criar essas ideias e moldar essas ideias, com as vagas com as vagas revolucionárias 20, 30, também suportadas por essas ideias, encontra na Hungria, então, um terreno que é muito fértil, porque, efetivamente, eram, eram muito muito importantes para a nação húngara, né? Recordando também que a Hungria nessa época era um reino multiétnico. E aí nós voltamos para aquela questão que nós havíamos falado logo, nós começamos hoje a conversar, que era mais importante a religião que você professava do que e o teu monarca, quem você professava lealdade, do que onde você nascia. A Hungria, você tinha, nesta época, vários outros povos. Então, você tinha romenos, eslovacos, sérvios, croatas, que também tinham seus anseios nacionais. E nessa época, você tinha então, a possibilidade, o imperador Francisco José, de usar esses elementos de aspiração, prometendo algumas coisas contra a Revolução Húngara de 1848. Então, é interessante observar que, até a Primeira Guerra Mundial, o exército do Império Austro-Húngaro, Império Austro-Húngaro, isso que nós estamos falando hoje, que esmaga a Revolução, a Revolução Húngara, com o auxílio do imperador do czar russo, Nicolau I, ele mostra que as ordens militares têm 16 idiomas. Eu uma vez estava conversando com um general da região militar, perto de Curitiba, e falei com o general, dizendo, senhor general, mas poxa, o senhor veja lá, na Primeira Guerra Mundial, o exército austro-húngaro davam as ordens em 16 idiomas. Ele falou, puxa, isso para nós seria complicadíssimo, né? E até complicado você entender como que um sérvio, um croata, um húngaro estavam lutando junto com um austríaco, depois de tanta coisa que aconteceu, né? E exatamente pelo modo como era o mundo antes. Exatamente como era diferente o modo de ver, de se ver, de nos encontrar como indivíduo numa coletividade. E é importante também lembrar que essa Revolução de 1848 gerou muita simpatia, a Revolução Húngara, com os Estados Unidos. Porque era muito comum na ideia dos Estados Unidos ver a Revolução húngara como uma proximidade muito grande com a luta pela independência que os Estados Unidos travou contra o Império Britânico. Tanto que Kossuth Lajos faz uma viagem depois da Revolução e é recebido como um herói nos Estados Unidos. E apesar da postura norte-americana não ter assumido, né, não ter apoiado, porque não queria também se imiscuir nos assuntos europeus, não queriam se envolver nos conflitos europeus. Essa era uma posição isolacionista muito grande dos Estados Unidos, diferente de hoje, né, que você vê uma postura muito mais expansionista de política externa. Aliás, a política americana, ela é pendular, né, ela tem épocas de isolacionismo, épocas de expansão. Então esta é uma época mais de isolacionismo, né? E mesmo com a derrota de 1848, né, essa revolução ela se torna um símbolo de identidade húngara, um símbolo de nacionalidade moderna, que representa liberdade e independência. Então, e mesmo assim, algumas das leis de Abril, quando o Francisco José considera inválidas essas leis, muitas delas permanecem. Por exemplo, o fim da servidão foi uma delas. Então, assim, o fim definitivo do feudalismo na Hungria acontece com a Revolução de 1848, com o fim da servidão.
E esse espírito, né, como Peter Chandor, Kossuth Lajos, vão inspirar gerações futuras na autonomia, na busca de autonomia necessária para a Hungria, que seria alcançada depois com o compromisso austro-húngaro, que seria assinado em 1867. Então, a Revolução de 15 de Março, que está se aproximando agora, de 1848, ela reflete ideais elevadíssimos, né? Bravura e também tragédia, porque foi um momento muito triste, um momento muito marcante, aquela execução dos líderes militares húngaros, que foram executados, né? Em Arad, os 13 líderes, né? Militares que foram executados em Arad. Aliás, meu querido amigo Daniel Rákóczi, do Consulado Geral, nós estávamos ano passado conversando sobre a cultura húngara em geral, e conversando sobre tudo que acontece, e ele comentou comigo algo que eu gostaria de dividir com vocês, que é a questão do brinde com cerveja, né? Então, os húngaros, tradicionalmente, não brindam com cerveja. Então, você vai tomar uma cerveja, você não vai fazer, aí, saúde e tal, não se fazem. Assim, mas por quê? Porque disse, né, a história conta, que nessas execuções desses 13 líderes militares, os generais, os líderes militares húngaros, os generais austríacos, a cada execução, brindavam com cerveja. Então, houve um compromisso, houve um juramento de os húngaros não brindarem com cerveja, exatamente para não lembrar desse momento que foi triste, que foi difícil, né, no momento de esmagar a revolução com duas forças estrangeiras fortíssimas em território húngaro, né? Então, o governo, recorde-se também que a gente está falando de um governo absolutista da Áustria, 1848. Governo absolutista, a gente está lembrando do governo que foi deposto pela Revolução Francesa, né? O governo da França, não é? 1789. Então, era este governo absolutista que estava oprimindo o povo húngaro. Então, não, e era opressão. Então, aí era visto duplamente como opressão, né? Opressão a partir de uma potência estrangeira e ainda uma potência que é um governo absolutista, né? E tudo muda muito, porque quando você tem, em 1866, então, 1848, 49, essa dura repressão pelo governo absolutista dos Habsburgo na Hungria. E aí você tem, em 1866, a Áustria derrotada pela Prússia. E a Áustria, ela precisa se reorganizar internamente, precisa se ajeitar porque para poder sobreviver como potência. E nesse contexto é que surge o compromisso austro-húngaro de 1867, que é o Kiegyzés, em húngaro. E então esse acordo ele transforma o Império Austríaco centralizado na monarquia dual da Áustria-Hungria, que é um ponto de virada que definiu tudo o que aconteceu de 1867 até 1918, quando o Império Austro-Húngaro realmente não mais existe. Então, o nome do Estado é Monarquia Dual da Áustria-Hungria, e aí ele seria imperador da Áustria e rei da Hungria. Esse continuava Francisco José, né? E moeda, exército, política externa, né, eram comuns aos dois reinos. O governo e o parlamento é que eram separados. Cada reino com seu próprio primeiro-ministro e parlamento. Né? Então, na prática, a integridade territorial húngara e a antiga Constituição do Reino da Hungria, que haviam sido anuladas depois da repressão da Revolução de 1848, ele revigora. Então, isso, basicamente, 1867, é como se você tivesse o fim de uma ditadura muito opressora, e aí você conquista em 1867
uma autonomia quase que absoluta a partir de 1867, que era algo, inclusive, que é o desejo de Kocho Flyers, que foi um dos grandes expoentes em 1848, desejava. E por que então relembrar, né, essa questão de 1848 agora, do 15 de março, que tanto tempo agora já passou, né? Tempo histórico nem tanto, mas tempo nosso, pessoal, tanto tempo, né? Porque realmente a força do nacionalismo húngaro, ela se mostra na Revolução de 1848. Ou seja, a gente não vai aceitar um governo absolutista. Governo absoluto é aquele que o rei manda, ou o imperador manda em absolutamente tudo, né? Nós não vamos aceitar um governo absolutista vindo de fora. Um desejo de autonomia, reconhecimento de instituições que eram históricas na Hungria, né? É irreversível. Era a natureza do húngaro. Não tem como mudar. E também mostra a fraqueza da Áustria, né? Naquele momento. Porque somente conseguiu esmagar a Revolução com auxílio de uma grande potência na época, que era o Império Russo, e também acabou entendendo que não conseguiria governar um território que era tão grande, tão diverso, por exemplo, 16 línguas, né? As ordens militares eram dadas. Então, como é que você vai governar só pela força? Não tem como você querer só pela força. E ainda se envolve em vários conflitos. Então, na década de 1860, a Áustria perde diversas guerras. Então, ela começa a entender que efetivamente precisa governar de uma outra maneira. Não pode ser só pela força. Então, esses dois pontos eles são marcantes, mas principalmente a força do nacionalismo húngaro, mas o nacionalismo caracterizado não como somente nação, pátria, mas como instituições milenares, culturais, históricas, que são vivas até hoje. E que não é uma opressão externa, que depois existem outros momentos que forças estrangeiras ocupam o território húngaro e não conseguem efetivamente destruir essa herança, essas instituições que são históricas. Não é por outra razão, por exemplo, que você teve, no período soviético, a presença de forças soviéticas na Hungria, uma repressão muito grande ao povo húngaro nessa época, né, na época pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, até a retirada dos exércitos das forças soviéticas do território húngaro, isso muito mais recente que a Revolução de 1848, mas você não consegue, não houve, apesar de todas as tentativas, um pequeno ponto, a sovietização do direito civil húngaro. Então, o direito civil húngaro, ele permanece praticamente incólume a toda a influência soviética. É interessantíssimo você ver como isso representa um fator humano, um fator cultural, um fator que é histórico, mas é muito presente. Ele não é histórico, ele é presente, ele é humano, né? E aí você teve a Revolução, então, de 1848, que é um marco desse legado como povo, como nação, e também com um primeiro levante que vai pavimentar um período aí de maior autonomia, de maior reconhecimento, que é com o compromisso de 1867. Né? Falando ainda desse compromisso de 1867, né? Essa estrutura ela dura então até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro acaba. E a Hungria se torna metade desse grande império. E aí que você tem Budapeste crescendo como uma capital europeia belíssima, né? Claro que você tinha outros problemas, né? Porque também a noção de autonomia, esse desejo de autonomia nacional, ela também passava para os outros povos que faziam parte, então, do Império Austro-Húngaro na época, né? E essas tensões que não foram resolvidas em 1867 resultam na dissolução do Império Austro-Húngaro em 1918. Interessante como a história ela explica quem nós somos realmente, né?
E depois há uma negociação, né? Quer dizer, essa fragilidade da Áustria permite garantir esse status de igualdade com a Hungria, né? E remodela absolutamente todo o cenário europeu ali, né? Todo o cenário europeu. É um evento muito marcante. E a comemoração, na minha opinião, agora, nós estamos hoje, dia 5 de março, 10 dias da Revolução, do estopim da Revolução de 1848, o importante é exatamente a questão de nacionalidade, né? de reconhecimento da essência, de reconhecimento da natureza efetivamente importante que é a contribuição humana de uma nação, de um povo a determinada região, a determinado país. E isso é interessante de pensar, porque nós brasileiros, aqui no Brasil, você também tem isso, né? E são instituições, eu estou chamando de instituições, mas eu acho que vai além das instituições, que são a base de como as pessoas sentem, de como as pessoas se veem e veem o mundo. Então, este é um legado importante de manifestação da existência efetiva disso dos húngaros para o mundo. Esse eu acho o legado mais interessante. Falamos aí da cerveja, disse que o compromisso não beber, não brindar com cerveja era de 150 anos, né? Mas assim, eu já também vi que não é algo comum, as pessoas não brindam lá com cerveja. Então, melhor quem for viajar para a Hungria, quiser tomar uma cervejinha, que é muito bom, muito gostoso, todo mundo gosta, né? Não vamos brindar, né? Até, né? Vamos brindar com Palinka, esse pode, tá tranquilo. E a Revolução de 1848, então, 15 de março, vai ser comemorada agora, né, pelo mundo inteiro, das repartições consulares, as representações, as comunidades húngaras na diáspora húngara no mundo e propriamente na Hungria. Essa demonstração de nacionalidade, de humanidade. Humanidade por quê? Porque cada povo tem uma contribuição muito importante para a humanidade. Todos os povos têm, todos, manifestações que são inerentes ao ser humano, que são inerentes a como ver o mundo e como se ver inserido nesse mundo, né? E isso é interessante. Então, na Hungria, um parlamento democrático, isso é uma instituição. Como nós mencionamos, o direito civil húngaro foi uma construção, não vamos falar hoje do direito, também acho que nem falamos lá aqui no programa, senão, né, fica muito chato, mas não que isso, eu gosto, mas né, todo mundo vai querer saber a história do direito civil húngaro, mas é muito interessante a forma como isso se dá, e aí a gente começa a entender que as normas, as leis, as instituições, a gastronomia, a língua, tudo isso se forma de uma maneira muito especial em cada local, em cada país, em cada região. E contribui para a humanidade, o que a gente pode chamar de cultura, num sentido muito importante, muito bonito, que é trazer esse aspecto tão lindo, tão bonito do ser humano para a humanidade, para contribuir, né? Então, as mais diferentes comidas que você pode encontrar, bebidas, combinações, né? As palavras, o modo até de você dizer, por exemplo, em português, eu acho que eu já falei, mas a palavra saudade é uma palavra de língua portuguesa. Né? Nenhum de nós do Brasil vai deixar de entender o que é saudade. Claro, o húngaro tem a sua expressão para saudade, o inglês para saudade, mas a palavra e o que a palavra traz é muito característico da história de Portugal e da história do Brasil. Isso que é uma contribuição. E vamos imaginar que viesse uma força estrangeira dominar o Brasil, sei lá, qualquer força estrangeira, absolutista, e dissesse: olha, está proibido vocês falarem a palavra saudade. Vamos tirar do dicionário. Não existe mais. Mas aí, mesmo assim, as pessoas iam continuar sentindo e se expressando
talvez de porta fechada, dentro de casa, como fosse a repressão, né? Estou imaginando um exemplo bobo, mas que ilustra muito bem essa forma de ser do ser humano. Ou seja, estou com saudade, nós usamos, estou com saudade daquele meu amigo que mora em tal cidade, ou estou com saudade de tomar aquele vinho gostoso que nós tomamos, tal. Então, é uma palavra que tem essa versatilidade, que tem um sentimento que imediatamente nós captamos. Você usa essa palavra. E é exatamente este tipo de contribuição que torna os povos muito interessantes. Ou seja, apesar das repressões, das normas, das regras, do modo de ver o mundo, existe um modo de sentir o mundo que passa por essas civilizações. Então, por isso você pode dizer a civilização brasileira, a civilização húngara, a civilização norte-americana, estadunidense, o pessoal usa esse termo. Né? Então, esse modo de ver o mundo, de compreender o mundo e de se ver inserido no mundo, ele é muito mais de sentir do que de raciocinar. E 1848, 15 de março de 1848, prova a existência disso. Hoje é incontestável que os povos têm todos um modo característico de gerir, de entender a sua existência, os seus problemas, né? 1948 traz essa situação e traz isso de uma forma muito pujante, muito importante, que é a nacionalidade, né? A húngara, essa característica especial desse povo tão querido, tão lindo, de uma cultura tão diversa, tão maravilhosa, e que eu convido todos a, a conhecerem cada vez mais, e eu tentando, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, também contribuir para isso. E nesse sentido, voltamos aí o comentário que eu queria fazer, que eu falei sobre as traduções, né? Então eu vi muito sobre essa discussão de Helena de Troia. Uma discussão que não faz muito sentido na minha cabeça, mas que mostra um fato importante que as pessoas às vezes deixam escorregar. As traduções, toda tradução de uma obra é um trabalho complicado, é um trabalho difícil. Por quê? Porque muitas vezes você tem traduções que são feitas, mas que são adaptadas, né? Então as obras elas são escritas dentro daquele contexto humano, daquele contexto cultural que existe para aquele determinado autor. E no momento que ele vai fazer essa tradução, o tradutor ele pega essa obra, é importante que ele não pretenda contribuir com a obra, mas contribuir com a cultura. O que eu quero dizer? Que ele não inove, que ele não faça uma adaptação desta obra para uma outra cultura. Por que havia, né? Fala assim, mas Marco, mas peraí, como assim? Se você vai traduzir, é óbvio que você não pode inventar coisa no livro, senão você está fazendo coisa que não é certa, com toda certeza. Mas traduções, elas eram adaptadas para venderem mais. Por isso, adaptadas ao gosto do leitor naquela língua estrangeira. Então, se você tinha lá um leitor, vamos imaginar, um leitor francês, e você vai traduzir uma determinada obra do húngaro, você adapta essa obra ao gosto francês. Então, muitas coisas que são muito húngaras, você acaba... Não, isso dá uma mudadinha. Um exemplo que eu ouvi, eu não li essa tradução, não li a obra, mas era assim, os trabalhadores chegam e tomam a sua vodka, era uma obra até russa. E aí na tradução, e os trabalhadores chegam e tomam seu vinho Bordeaux. Não faz sentido, né? Você não vê um trabalhador russo tomando um vinho Bordeaux. Você vê um trabalhador russo tomando vodka. Só que essas traduções não eram tão... as adaptações, elas não são adaptações tão grosseiras a esse ponto. Há adaptações grosseiras a ponto de Paulo Ronay, o grande Paulo Ronay, aqui no Brasil, dizer que algumas obras do húngaro foram traduzidas e foram trabalhos contra a cultura húngara, de tão adaptadas, de tão mastigadas
e que se transformaram em obras que não podem ser referência para conhecimento da literatura húngara, porque não foram traduzidas adequadamente. Foram adaptadas, foram limadas ao gosto de uma outra cultura. Então, isso é um problema. E, por esse motivo, quando nós iniciamos a Biblioteca Panônica, eu, o professor Ferenc Pál, o nosso querido amigo Dr. Daniel Pál, que nos auxilia demais, logo teríamos aí um novo volume na Biblioteca Panônica, o compromisso era exatamente traduzir o sentimento ou a obra daquele autor com uma revisão da tradução por um professor de língua portuguesa que tivesse a sensibilidade necessária para poder dar o sabor da língua portuguesa a uma obra originalmente húngara, mas não adaptá-la, não alterá-la, contribuir à cultura, não contribuir contra a cultura. Então, esse é o esforço da Biblioteca Panônica. E, meus amigos e minhas amigas, você encontra as obras da Biblioteca Panônica, no site hungria.curitiba.br, serviços, literatura, e lá todas as obras da Biblioteca Panônica estão disponíveis. As traduções da Biblioteca Panônica são interessantes porque elas trazem como obras de dupla língua, né? São duas línguas, português de um lado, de outro. Então você pode comparar a tradução. Você pode comparar algo que você tem entre o que está escrito na obra e entre aquilo que em húngaro e aquilo que veio a ser traduzido. E essa é a importância, então, da Biblioteca Panônica para, ou melhor, o que nós gostaríamos que fosse importante para a cultura húngara, essa pequena contribuição de uma tradução muito fiel daquilo que foi escrito para a língua portuguesa, mas adaptando ao sabor da língua portuguesa. E vejam como é interessante isso, porque na Biblioteca Panônica nós tivemos vários debates também sobre a originalidade da tradução. Então nós tivemos professores, grandes professores, mestres da língua portuguesa, portugueses, que fizeram a tradução de alguns trechos, né? Porque às vezes na obra você tem vários tradutores realizando o trabalho, que não entra muito no português do Brasil, mas muito mais no português de Portugal. E a discussão era, e agora? Adaptamos ao português do Brasil, mas daí nós vamos fazer uma modificação na tradução. Uma coisa é você fazer a revisão na tradução, onde você começa a entender que para a língua portuguesa o que foi traduzido, talvez vamos ajeitar a língua portuguesa, e outra coisa é você mexer na tradução. É um trabalho lindíssimo, é um trabalho complexo, demorado, mas que tem um retorno, para mim, pelo menos, muito, muito importante. E não é por outra razão que também todo fim de programa Próxima Estação Hungria, que vai ter o Megalo, Maior Ország, nós tomamos a liberdade de ler aqui no Próxima Estação Hungria, deixa eu alcançar o livro aqui, nós tomamos a liberdade de ler um trechinho da obra, né? Um trechinho da obra do nosso querido Daniel Pál, com o nosso grande baluarte, líder da Rádio Paraná Oficial, Alexandre Domingues, para brindar e para incentivar quem quiser. Ah, mas essa obra do Daniel, estou pegando o livro aqui de novo, essa obra do Daniel, aqui, ó, primeira obra, nós fazemos volumes impressos reduzidos, muito reduzidos, nós temos 100 exemplares só, exatamente para não ter uma questão comercial e para incentivar o uso também da versão digital. Diga, meu diretor. Marco, eu estava ouvindo aqui, maravilhoso esse programa, cheio de informações, um programa espetacular. Você dando show, né, toda quinta-feira pela manhã, como sempre, é o seu programa, né?
É um Tô programa pegando. com muita notícia, com muita informação, com a cultura. A cultura que o Dr. Marco Schettino tem vai além dos Muito horizontes. obrigado. Bondade sua, obrigado, E, Xande. e eu estava vendo aí você falando sobre o livro, né, o Oitavo Distrito, né, de É Deus. isso. E nós temos aí, né, outras opções, né, não só o Oitavo Distrito, né, Dr. Marco? Sim, 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 sim. Temos que variar, né, Alexandre? Nós gostamos do oitavo distrito, mas temos que variar, né? E as pessoas, através do site do consulado, conseguem sim acessar essas obras, né, doutor? Todas as obras. Todas as obras da Biblioteca Panônica são acessíveis pelo Tem site custo? Hungria, sem custo nenhum. Sim, Não há olha custo. só. A ideia da Biblioteca Panônica é trabalhar para a cultura, não contra a cultura, né? Eu estava falando. Às vezes eu devo fazer um trabalho contra a cultura, porque eu devo falar um monte de bobagem, né? Quem muito fala bobagem. Mas no caso da Biblioteca Panônica, não. Na Biblioteca Panônica, totalmente gratuito, hungria.curitiba.br, serviços, literatura, e aí você tem toda a Biblioteca Panônica lá disponível. Doutor Marco, eu recebi aqui uma mensagem, né, de um ouvinte do senhor, perguntando assim para mim: eu quero aprender a falar húngaro. Como que eu posso fazer em Curitiba para aprender a falar húngaro? Aonde que tem aula de húngaro aqui em Curitiba? Nós tivemos no consulado, antes da gente lançar a Biblioteca Panônica, nós tivemos no consulado alguns professores que vinham, leitores que vinham da Hungria para ficar com a gente. Hoje, presencial, não há curso de língua húngara em Curitiba, mas há excelentes professores de língua húngara online, você pode aprender a língua, e além disso, a ideia da Biblioteca Panônica é exatamente auxiliar como material de estudo, porque você tem os dois textos, um do lado do outro, o que te possibilita a comparação entre aqui em português, aqui em húngaro, e auxiliado por um professor, é um caminho lindíssimo. Então, para aprender o húngaro hoje, você tem curso presencial em São Paulo, você tem curso presencial em Jaraguá do Sul, mas em Curitiba ainda não. Vamos ver se a gente consegue aí fazer um curso presencial, se teremos algum leitor, porque também é uma coisa mais complicada. Você tem um professor, você tem que ter o professor, mas também esse professor se dedicar a outras atividades além da atividade de lecionar a língua, quando ele está lotado, por exemplo, em Curitiba. Então nós tivemos a Fanny De Gene, que depois se torna cônsul em São Paulo e agora retornou à Hungria. Antes dela, nós tivemos o Peta, que também é um rapaz aí que foi nosso professor. Geralmente todo o pessoal ficou mais ou menos um ano com a gente, né? Então a gente teve vários professores aí que marcaram. Tivemos curso, inclusive, na Universidade Positivo, aí com a mudança de gestão da universidade, o curso não sobrevive ali nas decisões no Centro de Línguas da Universidade Positivo. Então, agora nós temos aí vários professores. Quem tiver interesse, escreve para a gente pode indicar aí vários nomes de professores que são muito bons e que com certeza possibilitam um aprendizado da língua húngara. Doutor Marco, é muito importante essa informação, né? Porque muitas pessoas, até eu gostaria de ver com o senhor, se na próxima quinta-feira, né, nós pudéssemos explanar um assunto, né, que eu recebi aqui 4 mensagens. O pessoal quer saber como funciona, né, e quais são as regras, né, para fazer intercâmbio. Né? Eu acho que Sim, é um assunto importante, porque muitas sim, pessoas, sim, né, sonham em fazer essa mudança, né, de cultura, né, através do intercâmbio, sim. né, que é muito importante. Eu acho importante, né, essa experiência maravilhosa, e eu acho que nenhuma pessoa é melhor para falar sobre o assunto que o senhor. Oh, imagina, eu vou tentar, a gente tenta não atrapalhar, né, Alexandre? Tenta não, vai orientar, não, tenta não desorientar muito, né?
A gente, cada um vai ter que, né, peneirar ali a orientação que a gente vai dar, mas vai ser um prazer. Eu acho que é um tema importante para a gente conversar, acho que vale a pena mesmo, principalmente pelas bolsas, né, que estão disponíveis aí. Então, quem tiver interesse já consegue se preparar a partir desse ano, estudar um pouquinho de inglês, estudar o húngaro, que é o melhor caminho, né? Como a gente falou, o húngaro é o pertencimento, né, àquela nação, à Hungria. Então, você falando húngaro, você pertence àquele tecido cultural, social. É muito bacana mesmo. Eu sou suspeito, né, meu querido Alexandre? Sou suspeito. Se o senhor hoje eu acho que se pudesse, você também moraria na Hungria, né? Ah, eu digo assim, ó, tranquilamente, eu sou um apaixonado. Para nós que estamos acostumados aí com as estações não tão marcadas, né? Ou em Curitiba a gente está acostumado com as 4 estações num dia só, a gente sente um pouquinho de diferença na questão do clima, né? 4 horas da tarde no inverno é noite, mas no verão você vai longe com o dia também. Então isso é um pouquinho diferente. Mas eu que gosto de uma boa comida, né? Uma boa bebida, olha, é um prato cheio lá, né? Não tem jeito, né? É, isso é verdade. Doutor, vamos com a nossa leitura? Opa, eu já estou pronto aqui com o livro aqui. Semana que vem, então, vamos pegar uma outra obra, Alexandre. Porque senão o pessoal vai achar que a gente só quer falar sobre. O que acontece, doutor, que eu vejo aqui que nós temos, né, vários contos, né, traduzidos, mas muitos contos são muito longos, né? É verdade. E às vezes as pessoas, né, querem prestar atenção, mas quando ele é muito longo, às vezes as pessoas, por ser traduzido simultaneamente, né, é, as pessoas acabam se atrapalhando um pouco, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu estava pensando aqui, é sempre você que dá a tua sugestão, né? A Mas dá uma olhadinha lá na página 29. 29. Página 29, nós estaremos Isso. aqui falando na página 29. Na página 29, estou chegando na página 29. É, avó. Eu gosto tanto de mulheres. Não, você, olha, Marco, você e o Dalto, vocês gostam. Esse é o nosso Daniel Paulo, né? Esse é o nosso Daniel Paulo. Mas É, nós vamos pegar o livro de poesias dele na próxima semana. Você vai ver um outro escritor. E é interessantíssimo. É interessantíssimo. interessantíssimo. É. Mas Vamos lá, meu amigo? vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui do lado esquerdo, né, tem fala um pouco, né, sobre a tradução que é de Ernesto Rodrigues. Grande professor Ernesto Rodrigues. Grande professor. E começa assim, então, mais uma tradução aqui no programa Próxima Estação Hungria. Uma obra, O Oitavo Distrito de Deus, de Daniel Levente Paul. Hoje nós vamos traduzir e falar aí simultaneamente em 2 línguas, o português e o húngaro. O português, feita a oratória por Alexandre Domingues, que vos fala, e a parte húngara por Dr. Marco Esquitino. Página... Baluarte da comunicação paranaense, Alexandre Domingues. Ontem eu estava participando, Marco, agora meu apelido virou a Voz das Araucárias, né? Todo mundo me chama Olha aí, ó. da Voz das Araucárias. É que eu fui no último prêmio que eu recebi, quando me chamaram lá na frente, o cara pegou e falou assim, eu quero chamar aqui agora o nosso A Voz das Araucárias. E acabou pegando isso e agora A ninguém mais me chama de Alexandre, agora é a Voz das Araucárias. Voz das Araucárias lendo Daniel Levente Paulo do Oitavo Distrito de Deus. Já é um ícone.
Olha, 2 ícones aqui, não tem espaço para mim, tá louco. Meu Deus do céu, agora tem o homem, esse ícone internacional que é o Dr. Marco Schettino. Então vamos lá. Vamos lá. Avó, eu gosto tanto de mulheres. Nagymama, én úgy szeretném a nőket. Noutra altura, Valamikor máskor. em 2 minutos cheguei em Passo Lento à Praça Calvária. Pár percnyi lassú séta után kiértén a Kalvária térre, Sentei-me num barco a observar os cães e homens vaguentos, sonâmbulos, atentos às vagas, sombras vibrando, imóveis à luz do sol. leültem egy padra, nezegetem az álmosan boklászó eveket, ez embereket, figyeltem a nap sültesben, mozdulatlanul rezgő tompa árnyékokat. Uma pequena loira e um miúdo passaram por mim, Egy ladeando, szőke, ladeando a avó. egy szőke kislány, ez kisfiú baldukolt el mellettem, meg mámájuk két oldalán. O miúdo tinha um ar embabascado, mas de repente algo lhe ocorreu. A kisfiú bamezkodott, aztán egyszer csak eszébe jutott valami. Pegou na mão da avó e olhou-a nos olhos. Megfogtad nagymamája kezet, ez a szembe nézett. Avó, sonhei que era um ratinho e beijava uma ratinha. Nagymama, én azt álmodtam, hogy egy kísér vagyok, és egy kislányjával csokolózom. Ela acariciou-lhe o cabelo despenteado e suspirou. Amaz megsimogatta borzas buksiját, és felsohájított. Ah, como é bom sonhar com essas coisas. Jó ilyeneket álmodni. Amanhã também gostava de sonhar. Avó, eu gosto tanto de mulheres. Holnap is ezt szeretném álmodni. Mama, én úgy szeretném a nőket. Foi esse, meu querido amigo Alexandre Domingues, nosso estimado doutor Daniel Levente Paul. E a escolha de hoje, meu querido Alexandre, se insere no que a gente estava falando. Veja que na leitura, na tradução em língua portuguesa, a palavra observar os cães e homens vagueando, uma pequena loira e um miúdo. Nós não mexemos na tradução do professor Ernesto Rodrigues, português, mantivemos a tradução exatamente por aqueles cuidados que a gente tentava ter com a criação da Biblioteca Panônica. Então, o gosto da leitura brasileira, a gente não diria miúdo aqui, a gente diria uma criança, um menino, e cães, plural de cão, é cães em língua portuguesa do Brasil, né? Não cães, né? Como a gente, não é comum você falar. Então, a escolha hoje, além do belíssimo conto, foi também por força desse cuidado nas traduções. E aí sim, uma recomendação aos meus amigos e às minhas amigas, meu querido amigo Alexandre Domingues, que nos acompanha aqui no programa Próxima Estação Hungria, que vai ter o Megalo Magyarország, na Rádio Paraná Oficial, é se buscar alguma explicação em alguma obra, não pode ser em tradução para uma segunda língua, tem que ser no original. Então, no caso da Helena, aos amigos aí que estejam nos ouvindo e quiserem entrar na discussão, eu não quero, mas quem quiser, tem que ler em grego, né? E o grego escrito por quem escreveu a obra, né? Não o grego de hoje, o grego lá de trás. Então, é a nossa opinião, meu querido amigo, diretor, voz das Araucárias, Alexandre Domingues. Doutor Marco, eu desejo ao amigo,
né? Aí um bom resto de semana, um bom final de semana. Saudades do amigo que não se encontra ao vivo em nossos estúdios, né? Quem está vendo as imagens está vendo que o Dr. Marco ele está longe dos nossos estúdios, né? Mas se Deus quiser, assim irá permitir. Dr. Marco retorna semana que vem presencial aqui em nossos estúdios para comandar direto dos estúdios da Rádio Paraná Oficial o programa Próxima Estação Hungria, um programa que traz muita cultura, muito conhecimento e com certeza muitas informações para você que gosta de uma a gente fala do conteúdo, né, completo do Dr. Marco, né? Esse homem que não é, ele está perto de ser um gênio, né? Mas e da paciência de quem escuta, né? A gente não pode, os amigos e amigos dele, a paciência de quem mas ó, escuta. Porque, olha, eu digo, eu tenho que tirar o chapéu pessoal, viu? mas viu, Dr. Marco, Agradeço. você aí, né, com a sua cultura, né? Eu estava vendo agora a audiência, nós batemos aí agora, aqui pelos aplicativos e pelo site, nós batemos hoje 123 mil aparelhos conectados. Olha só, muito obrigado. Obrigado aos nossos amigos aí, né? Então não quer dizer que é um programa que não tem, né, um público, né? Eu acho que nós temos aí da Áustria, nós tivemos uma audiência maravilhosa hoje. Bélgica, nós tivemos uma audiência maravilhosa. Nós tivemos na Carolina do Norte, nós tivemos uma audiência maravilhosa. Para você ter uma ideia, doutor Marco, na Áustria foram 1.900 pessoas. Olha só, Alexandre. Na Bélgica, na Bélgica, 4.600 pessoas. Olha aí, hein? Olha, muito obrigado aos nossos amigos aí, amigos e amigas com a paciência de nos acompanhar. Escrevam para a gente. Estamos aí sempre disponíveis, melhorar sempre, né? Não muito longe de saber tudo, bem pelo contrário. E agradeço demais, agradeço aí tanto o carinho, a paciência e principalmente também a você, meu querido amigo Alexandre Domingues, voz das Araucárias, baluarte da comunicação paranaense. Doutor Marco, quando que o senhor vai almoçar comigo? Mas olha, é chegar em Curitiba de volta e vamos almoçar. Então vamos fechou. Almoçar, vamos matar quem está nos matando, como diz o outro, né? Então, o pessoal que fala por aí. Então fechou. Doutor Marco, um forte abraço. Outro grande abraço. Um forte abraço a todos que nos acompanham. Na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã, estamos com vocês no programa Próxima Estação Hungria, que é Vetkező Megáló, Magyarország. Meu desejo de um excelente final de semana, um restinho de semana, com muita saúde, muita paz e principalmente muito sucesso em todas as atividades. Meu amigo Alexandre Domingues, grande abraço. Outro abraço, doutor Marco. Até a semana que vem. Até a semana que vem a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há poder no toque de Jesus. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus tocou em sua vida. Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Receba a cura, receba o milagre de Jesus, receba a salvação. O seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame pelo nome de Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Sentir a mão